Tá? Que prazer poder estar aqui nessa manhã tão especial, em que nós paramos esse tempo aqui no Hope para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Quero trazer ao seu coração uma palavra bem rapidinho, não vai ser muito extensa, mas antes quero agradecer o pastor Marcelo, a Fabiana, por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui a palavra de Jesus, amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem alguém comigo aqui? Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem é que vai nos condenar, irmãos? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, quem ressuscitou, quem está à direita de Deus e quem intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém dá uma glória a Deus aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de nos reunirmos aqui nesse dia para nos lembrarmos do sacrifício do teu Filho. E nesse momento em que inclinamos os nossos ouvidos, o nosso coração na direção da tua voz, nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a voz do Senhor, a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diz: eu falo com você nesse dia sobre o tema: nada pode parar o agir de Deus. Diga para quem está do seu lado: nada pode parar o agir de Deus. Esse tema é bem pentecostal, amém, irmãos? Então eu quero você dando glória a Deus, relampeando, amém? Nada pode parar o agir de Deus, amém? Irmãos, esse é o sentido da Páscoa. Quando nós falamos sobre Páscoa, o que é a Páscoa? Páscoa é a ocasião em que Deus, com braço estendido e mão poderosa, libertou os filhos de Israel do cativeiro da opressão do Egito, para os conduzir a uma nova história, para os conduzir a um novo tempo, para os conectar ao seu plano, ao seu propósito, para garantir a eles a entrada em uma nova terra, em um novo tempo, em uma nova vida. Esse é o sentido da Páscoa. E é claro que para que aquela libertação pudesse tocar os israelitas, na noite da libertação, a Bíblia diz que um cordeiro foi imolado, o sangue foi passado nos batentes, nos umbrais das portas, para que todo aquele que tivesse debaixo do sangue
não experimentasse do juízo de Deus, mas da sua libertação. Amém, queridos? Páscoa é isso. Páscoa é essa conexão com Deus, essa conexão de Deus com uma nova vida, com uma nova história. Páscoa significa sermos libertos do passado, da opressão do passado, e sermos conectados com a história de Deus. Amém, meu irmão? Páscoa significa termos a nossa vida, a nossa história contada agora pelos feitos de Deus, não mais contada pela dor do passado, não mais contada pela dor da opressão, não mais contada pela dor da perda, pela dor da falta, pela dor da falta de esperança, mas temos agora a nossa história contada pelos feitos de Deus, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus ainda fará. Eu não sei se você sabe, mas o calendário dos judeus começa exatamente nesse dia, na manhã da libertação. O texto bíblico diz que no dia em que Deus libertou os israelitas, Deus falou para eles: olha, esse dia será o primeiro dia, do primeiro ano, do primeiro mês da nova vida que eu estou trazendo para vocês. A história de vocês não vai ser mais contada pelos marcos do passado, pelos marcos da dor, da falta, da perda. Não, vocês vão contar a história de vocês agora a partir da libertação que eu trouxe. Vocês vão contar a história de vocês agora a partir dos feitos que eu estou realizando. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Páscoa significa que não importa qual seja a tirania, o opositor aos avanços do plano de Deus, nada pode parar o agir de Deus na história. Amém, meus irmãos? Faraó tentou impedir o avanço dos planos de Deus, tentou usar toda a estrutura política, militar, toda a estrutura da própria natureza para de alguma forma testemunhar contra os israelitas a respeito da ação de Deus, mas nada pode parar o avanço do plano de Deus. A Bíblia diz que Deus, com braço estendido e mão poderosa, julgou os deuses do Egito. Um por um foram caindo diante do poder das mãos de Deus. E por final, o próprio faraó no trono foi julgado. E a Bíblia diz que com o braço estendido, Deus então libertou os filhos de Israel para mostrar: não importa qual seja o tamanho da tirania que se levante entre o povo de Deus e a história de Deus, Deus tem poder para derrubar todos eles, porque agindo Deus, ninguém pode impedi-lo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E Páscoa significa um novo lar, uma nova história, um novo tempo. Eles não mais viveriam naquela terra que os lembrava da perda, da falta, mas Deus agora estava os conduzindo para uma terra que emanava leite e mel, uma terra que dispunha de todas as qualidades que eles precisavam para cumprir a história de Deus, para cumprir o plano de Deus. Essa terra estava estrategicamente localizada, e todos os frutos que eram necessários para que eles estivessem bem supridos, para que a vontade de Deus fosse feita na vida deles, estava ali disponível. Deus estava os conectando a um novo lar, a uma nova história, a uma história agora cheia de vida, cheia de esperança. Esse é o sentido da Páscoa. Quando nós falamos sobre Páscoa, nós estamos falando que Deus mudou a nossa história. Ela não é mais contada pela dor, pela falta de esperança, pelas perdas do passado, mas ela é contada agora pela nova vida que Deus nos deu em Cristo. Quando nós falamos sobre Páscoa, nós estamos falando de que não importa qual seja os impedimentos que se levantem entre nós e o plano de Deus, nada poderá impedir o avanço do plano de Deus na nossa vida. E quando nós falamos sobre Páscoa, nós estamos falando que Deus nos deu uma nova história, Deus nos deu esperança, Deus nos deu uma nova vida, Ele nos deu uma nova terra, uma nova cidade, um novo lar. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E tudo isso acontece por causa de uma pessoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Assim como naquela madrugada em que os israelitas foram libertos, um cordeiro precisou ser imolado, e as pessoas precisavam ser colocadas debaixo do sangue, para que elas pudessem experimentar da libertação e não do juízo. Assim também aconteceu conosco. Naquela madrugada, o Senhor Jesus foi capturado, numa sexta-feira,
Ele foi capturado ali naquela madrugada de quinta para sexta-feira e derramou o seu sangue ali, já no jardim do Getsêmani, e durante toda a sua peregrinação até a cruz, Ele foi vertendo o seu sangue por nós, para que nós não mais estivéssemos debaixo do juízo de Deus, mas estivéssemos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, para experimentarmos de uma nova vida. E a Bíblia diz que na sexta-feira, ali por volta das 3 horas da tarde, em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, a Bíblia diz que ele volta os seus olhos para os céus e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Você tem ideia de que Cristo foi desamparado para que você nunca mais seja desamparado? Você tem ideia de que Ele foi abandonado para que você nunca mais esteja sozinho? Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Ele se fez enfermo para que você fosse curado. Ele estava abandonado, desamparado, para que você fosse assistido. Naquela cruz Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por causa do seu sacrifício, do seu sangue derramado, nós podemos agora experimentar de nova vida. Nós podemos agora experimentar da Páscoa do Senhor, amém, meus irmãos? E assim como a Páscoa significava para os israelitas uma nova vida, uma nova história, assim também significa para nós. Abra comigo um outro texto rapidamente em Efésios capítulo de número 2, Efésios 2, a partir do versículo 1. Eu ia citar esse texto, mas eu quero lê-lo com você. Abra aí comigo rapidinho, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: vocês estavam mortos. Efésios 2 verso 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Fala comigo, merecedores da ira de Deus. Essa era a nossa vida outrora. Nós estávamos mortos. Fala comigo, eu estava morto. Irmão, presta atenção, nós não estávamos terrivelmente doentes, nós não estávamos gravemente feridos, nós estávamos mortos. Alguém que está morto, querido, não precisa de uma cura. Alguém que está morto não precisa apenas de um toque de esperança. Alguém que está morto precisa de vida, ressurreição. Vocês estão comigo aqui? Versículo 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o qual nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Tem alguém comigo aqui? Versículo 8 ele diz: porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Você pode dar glória a Deus por isso? Assim como a Páscoa significava para os israelitas a passagem daquela velha vida marcada pela escravidão, pela falta, pela dor, pela privação, pelo domínio de um império tirano, para uma nova vida de liberdade, de esperança, para uma nova vida marcada agora pelos feitos de Deus, pela história de Deus. Assim também a Páscoa significa isso para nós. Meu irmão, hoje a nossa vida é marcada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa vida é marcada pelos feitos de Deus,
pela realidade de Deus, amém, meus irmãos? O nosso calendário também se estrutura em volta dos atos de Deus, o nosso calendário também se estrutura em volta dos feitos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É por isso que nós testemunhamos aqui no Hope. Por que a gente sobe aqui, pega esse microfone e diz às pessoas o que Deus está fazendo? Porque agora a nossa história é marcada pelos feitos dele. Antes a minha história era contada a partir do que eu fazia ou do que eu vivia, ou até mesmo era marcada pela dor, pela tragédia, pela perda, pelas marcas do pecado. Mas agora ela é marcada pela vida abundante que o Senhor Jesus está produzindo em mim por causa do seu sangue derramado. Como Paulo, a gente diz assim: não, antes a minha história era contada pelos meus feitos. Eu era circuncidado, eu era judeu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim. Mas agora eu digo assim: a minha história é contada pelos feitos de Deus. Olha o que Cristo fez em mim. Ele me libertou, Ele me sarou, Ele me curou, Ele me transformou, Ele tem me dado esperança, Ele mudou a minha história, mudou a minha família. Eu era morto, eu estava preso, e agora Ele me fez ser livre. Ele me fez ser livre. Você pode dar glória a Deus por isso? A nossa vida é marcada pela Páscoa. Aleluia, aleluia. Mas irmãos, a Páscoa para nós em Cristo não significa apenas que nós temos uma nova vida, mas que não importa aquilo que tem de se levantar entre nós e o projeto de Deus, essas coisas já estão destinadas ao fracasso. Todas elas hão de perecer, irão cair, porque agindo Deus, quem impedirá? E eu não sei se você percebe isso, mas a própria Bíblia, a própria história da Bíblia é um testemunho, irmãos, de que não importa o que se levante entre nós e o plano de Deus, tudo isso está fadado ao fracasso. Quando você olha para a narrativa bíblica, a Bíblia vem ilustrando para nós tantas barreiras, tantos bloqueios que se levantaram entre nós e o plano de Deus, e tudo isso fracassou. A Bíblia diz que em primeira instância, o primeiro grande opositor ao plano de Deus foi exatamente o pecado. Ali no jardim do Éden, quando o primeiro casal, ao invés de escolher a vontade de Deus, escolheu pela rebelião, a Bíblia diz que o pecado se estabeleceu e uma ruptura entre nós e Deus então foi firmada, foi estabelecida. Mas a Bíblia diz que o pecado não foi um opositor aos planos de Deus. Deus desceu no jardim do Éden e Ele fez uma promessa. Ele disse que levantaria um descendente nascido da mulher, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. O pecado não foi um impedimento ao avanço do plano de Deus. O diabo não foi o impedimento. Satanás tentou usar o pecado como uma ferramenta para parar o avanço do plano de Deus, quem sabe suscitando no coração de Deus uma inimizade contra nós. Mas na tentativa do diabo de suscitar uma inimizade no coração de Deus contra a humanidade, isso despertou ainda mais no coração dele misericórdia e graça, e ao invés de ele trazer apenas uma sentença de juízo contra nós, ele nos trouxe uma sentença de esperança, um futuro. Ele disse: eu vou prover a resposta. A violência não foi capaz de impedir o avanço do plano de Deus. Logo expulsos do contexto do jardim, a Bíblia diz que aqueles dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que carregavam com eles a esperança nos lombos de serem a resposta para a humanidade, infelizmente Caim se volta contra o seu irmão em violência e o assassina. E quando parecia que o plano de Deus estava perdido por causa do assassinato de Abel, a Bíblia diz que Deus abre novamente o ventre de Eva e concede a ela um filho, para que a promessa continue a ser carregada e o plano de Deus continue a caminhar na história. Impérios tiranos não puderam impedir o avanço do plano de Deus. Onde está o Egito? Caiu. Onde está a Síria? Caiu. Onde está a Babilônia? Caiu. Onde está o Império Persa? Caiu. Onde está a Grécia? Caiu. Onde está Roma? Caiu. E todos os outros cairão, porque não há estrutura tirana na história que possa impedir o avanço do reino de Deus. Todas elas cairão. Como diria Billy Graham, eu já li o final da história e lá está escrito que vai dar tudo certo. Ele venceu. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E vencerá. Não importa, irmão, pode ser um império ideológico, pode ser um império político, não importa qual seja o tamanho da força opressora que se levante contra o avanço da vontade de Deus, todas elas cairão. Enfermidades não puderam impedir o avanço do plano de Deus.
A esterilidade de Sara, a esterilidade de Rebeca, a esterilidade das mulheres que estavam na linhagem de Jesus, não puderam impedir Deus abrir o ventre de todas elas e as fez frutificar. A enfermidade não pode, a falta não pode, a miséria não pode. Alguém pode dar glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? E por final, sabe qual é o testemunho bíblico? É que nem a morte pode impedir o avanço do plano de Deus, porque ao terceiro dia, aquela tumba foi aberta, e o Filho de Deus ressuscitou de dentre os mortos, para dizer para mim e para você, que nem a morte pode impedir o avanço do reino de Deus. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou sede que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode impedir o avanço da vontade de Deus. Nada. Todos eles cairão, e o nosso Senhor vencerá. E por final, irmãos, Páscoa significa para nós uma esperança, a esperança de uma nova terra, a esperança de um novo lugar, a esperança de um lugar marcado pela provisão. Tudo aquilo que é necessário para vivermos eternamente a vontade de Deus está disponível nesse lugar para mim e para você. Em João capítulo 14, eu termino citando esse texto. João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se eu não tivesse dito isso, né? Se eu não tivesse falado isso para vocês, vocês poderiam ficar preocupados, mas fiquem tranquilos, porque eu estou indo para o meu Pai preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês junto das moradas do meu Pai, eu voltarei. Tem alguém comigo aqui? Diga comigo, eu voltarei. Eu voltarei para fazer o quê? Para tomá-los, para buscá-los, para que aonde eu estiver, vocês estejam eternamente comigo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, mas eu disse isso a vocês para o coração de vocês descansar, porque eu estou indo para junto do meu Pai. E se eu for para junto do Pai e preparar um lugar para vocês, eu vou voltar, para que aonde eu estiver, vocês estejam eternamente comigo. Eu não sei se você sabe, mas a cerimônia de casamento judaica é um pouco diferente da nossa. A cerimônia de casamento judaico, ela se estrutura exatamente dentro desses marcos que Jesus estabeleceu aqui nesse texto. Quando o jovem se interessava por uma moça, ele ia até o pai da moça e ele pagava um dote, para que ele pudesse adquirir o direito de se casar com ela, de se apropriar dela. Então ele ia até o pai da moça, perguntava qual era o preço do dote, e ele pagava esse preço. E o pai da moça então cedia a esse jovem o direito do casamento. De certa forma eles já estavam casados. O que esse jovem que pagou o preço faria daquele momento em diante era apenas criar todo o ambiente necessário junto das moradas do seu pai, para que ele pudesse voltar, tomar a sua noiva e se apropriar, desposá-la, para que ele pudesse estar com ela para sempre. Vocês estão comigo aqui? Durante esse tempo que o jovem voltava para a casa do seu pai para preparar um aposento para eles, para a noiva que ele havia comprado, ele deixava junto com essa noiva o seu melhor amigo, que era chamado de amigo do noivo. E esse amigo seria responsável por ensinar a noiva a respeito de quem era o noivo. Eles só se conheceriam fisicamente no dia do casamento. Ela só olharia para ele nos olhos no dia do casamento, mas até lá o amigo do noivo falaria para ela: ele é lindo, ele é maravilhoso, ele ama você demais da conta. Vocês estão comigo aqui?
Irmão, você consegue entender que foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Ele veio à terra, pagou um alto preço para adquirir o direito de nos ter para Ele, e Ele prometeu que iria para junto do seu Pai, para preparar um lugar para mim e para você. E quando esse aposento estiver pronto, a Bíblia diz que Ele vai voltar para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Enquanto nós aguardamos o seu retorno, Ele deixou com a gente o seu melhor amigo. Quem que é o melhor amigo? O Espírito Santo. Ainda que a gente não tenha visto o noivo face a face, esse amigo está junto da gente dizendo assim: olha, Ele é maravilhoso, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo é aquele que vai gerando em nós paixão pelo noivo, para que quando o noivo voltar, o nosso coração esteja repleto de desejo de viver com Ele para sempre. Isso é Páscoa. Páscoa é a certeza de que a nossa vida nunca mais será contada pelas marcas do passado, mas pela realidade da vida que nos foi dada no presente. Páscoa é a certeza de que não importa quais os levantes na história quanto ao avanço do plano de Deus, todos eles cairão e sucumbirão, porque não importa qual seja o empecilho, agindo Deus, quem o impedirá? E por final, Páscoa significa a esperança de um lugar melhor, a esperança de uma nova terra, que nos conectará definitivamente com a vontade de Deus para sempre, um lugar de descanso. E é isso que nós aguardamos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo.